meu nome é Débora e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre opinião, sobre contentamento e eu espero que essa palavra venha edificar o seu coração, trazer vida, né? Porque é isso que a palavra de Deus nos traz vida, nos traz ânimo. O texto que nós vamos ter como base é 2 Coríntios 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito Santo do Senhor. Então, vamos iniciar já falando sobre opinião. Um dos significados da palavra glória é opinião. Então, aqui onde nós acabamos de ler, nos diz que nós somos transformados de glória em glória. Nós somos transformados de opinião em opinião. A cada opinião que Deus nos dá, nós somos transformados. Aí nos faz refletir sobre. Muitas das vezes nós nos moldamos à opinião dos outros. Como alguém diz algo sobre mim e aí eu pego aquilo para mim e me sinto inferior ou me sinto superior. E aqui Paulo está nos dizendo que nós somos transformados de opinião em opinião do Senhor. Se eu deixar a opinião dos outros, se eu deixar a minha condição me definir, eu vou ser uma pessoa como alguém que é levado como vento, né? Porque aí eu vou me seguir, me disseram algo ruim sobre mim, então eu vou tomar aquilo pra mim, eu vou me apegar àquilo, eu vou me entristecer com aquilo. Não. Ninguém te conhece como o nosso Deus nos conhece. Ninguém me conhece como Deus me conhece. E a opinião dele sim importa. O que ele diz, sim, deve importar pra mim. O que ele me diz, um Deus soberano, um Deus dono de tudo, que tem sabedoria sobre tudo, essa sim tem que ser levada em conta. Mas muitas das vezes nós nos apegamos à opinião dos outros e esquecemos o que Deus nos disse sobre nós. Eu creio que nós não devemos achar nem mais nem menos. Nós devemos achar o que Deus nos diz. Então, se Deus te diz que você é uma filha amada, como o nome desse canal, o nome desse canal foi inspirado em um momento muito difícil em que eu tive e eu tava me sentindo muito perdida, sozinha, me sentindo desprezada. E foi nesse momento em que o Senhor me reencontrou, porque eu já tive um encontro com o Senhor antes. Eu nasci em um lar cristão, então eu sempre tive uma conexão com Deus. Porém, na juventude, né, acabei me desviando do caminho, me perdendo, nunca me esquecendo dele, mas me distanciando. E eu tive essa oportunidade, né? Essa oportunidade de, na falha, na fraqueza, encontrar o Senhor. E nesse momento de que eu encontrei com o Senhor, eu estava me sentindo inferior, eu estava me sentindo desprezada, eu estava me sentindo ferida. E foi nesse momento em que o Senhor me chamou de filha amada. E isso veio para mim como uma inspiração. Me inspirou a querer viver o melhor, a querer viver com Deus. Porque quando o mundo nos despreza, ele não nos despreza. Quando até diz na palavra, né, Davi dizendo: se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ou seja, todos podem nos abandonar, o nosso Deus não nos abandona. E não é por mérito.
Não é, eu tô fazendo tudo certinho e por isso o Senhor não me abandonou. Não, não, não. Ele não te abandona no erro, ele não te abandona em momento algum. Ele tá sempre ali, só esperando a oportunidade de se mostrar. Então, nesse momento eu decidi me agarrar. Eu vou me agarrar ao que Deus me diz. Deus me diz que eu sou preciosa, Ele me diz que eu sou amada, Ele me diz que eu sou a filha dele. E nesse momento eu comecei a ser impactada pelas opiniões que o Senhor tinha sobre mim. Eu parei de olhar para o cenário, eu parei de olhar para o que fizeram para mim, eu parei de me colocar até num lugar de pobrezinha, de coitadinha. Não que o que aconteceu não tivesse uma dor, não causasse uma dor, mas tem momentos em que nós precisamos abrir mão da dor e nos lançarmos para o que o Senhor tem dito sobre nós. E tudo que o Senhor diz sobre nós sempre é bom demais para o que nós vemos. Sempre é grande demais, sempre é amoroso demais para o que nós merecemos. E isso nos dá a oportunidade de ir, de caminhar, de encontrar a opinião dele, de chegar até o lugar que ele nos diz que nós podemos chegar. Não é esse lugar aí não que você tá de cinza, não é esse lugar de sequidão, não é esse lugar de tristeza que você pertence. Você pertence ao seu Deus, você pertence a um Deus amoroso, você é um filho e uma filha amada do Pai. Então eu te convido nessa noite a largar as opiniões dos outros, a largar a opinião que você tem sobre o que você tem, sobre onde você está, de onde você pode chegar e começar a olhar pelas lentes do que o nosso Deus nos fala. Na palavra nós temos muitas promessas boas para o servo do Senhor. Então eu acho que essa é a hora de você pegar e se apoderar dessas palavras. Essa é a hora de você refletir o olhar do Pai, refletir o que Ele tem dito sobre você. Não olha mais para a situação, não olha mais pro que você está passando, não olha mais pro que dizem sobre você, porque se tem uma coisa que o que dizem e a situação é mutável. O que você está passando nesse momento é totalmente mutável. O nosso Deus pode transformar a maldição em bênção, transformar os lugares secos em lugares de flores, em lugares onde há mananciais de águas, assim. Isso muda. A opinião dos outros também é uma coisa que muda de uma hora para outra. Agora, a opinião do nosso Deus não é eterna. O que Ele diz sobre você não é algo que vai mudar de uma hora para outra. As palavras que saem da boca do nosso Deus não são mentirosas, então você pode confiar. Então nessa noite eu te convido a confiar e a ser transformado de dia em dia pelas opiniões do Senhor. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Essa palavra é uma palavra linda, é uma palavra inspiradora, que nos chama a saber que a graça do nosso Deus nos basta. A graça que o Senhor tem por nós é o suficiente. E o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, o poder do Senhor se aperfeiçoa nas situações ruins, adversas. Nada é eterno. Então, essa situação que você está passando, ela não é eterna. Situações não são eternas. Eu tenho um tio que ele sempre fala, quando você estiver feliz, lembra que vão vir tempos ruins. E quando você estiver em tempos ruins, também se lembra que sim, vão vir dias bons. Por quê? Porque as situações, enquanto nós vivemos nessa terra, as situações são contornadas, são mudadas. Mas o que é eterno pertence a Deus. Mas as situações que nós vivemos aqui são mutáveis. Então, você não pode se definir pela situação que você tem vivido no hoje.
Você tem que se definir pelo que Deus fala sobre você. Se você se definir pelo que os outros dizem, hoje você é a pessoa mais incrível do mundo e amanhã você é a pior, você é um monstro. Hoje se você se definir pelas suas condições, hoje você é a pessoa mais rica do mundo, amanhã quem sabe o que vai acontecer. Então, te convido a sair desse lugar de viver por vista e vem viver por fé. Vem viver pelo que o Senhor diz sobre você. Vem viver sobre o que o Senhor diz sobre o seu futuro. O futuro é lindo, o futuro é belo. O que aconteceu com você não impede o plano do Senhor na sua vida. O que aconteceu com você não apaga nenhuma das promessas que o Senhor já disse sobre você. Então, se apega na palavra de Deus, se apega no que Deus tem dito pra você, porque Deus vai fazer coisas grandes. Mas isso não acontece se nós só ouvirmos e não crermos. Vamos ouvir, vamos nos agarrar. Se o Senhor nos diz que nós somos amadas, se o Senhor nos diz que nós somos belas, no que Ele diz, sim, vale a pena acreditar. E Ele te diz que você é um filho amado, e Ele te diz que você é agradável. Então vamos acreditar nisso. Tchau. Vamos acreditar nisso e vamos viver de acordo com o que o Senhor nos diz. Te convido a viver de acordo com o que o Senhor tem dito sobre você. Eu te convido a viver de acordo sobre todas as palavras que saem da boca do nosso Deus. Espero que esse vídeo tenha te animado, tenha trago vida sobre o seu coração, tenha te levantado, te dado essa injeção de ânimo, porque pensar sobre isso me levanta. Me chama a não olhar para o que eu vejo, me chama a não olhar para o que eu sinto, me chama a olhar para o que Deus eterno, nosso Pai, sim, o que Ele diz é verdade. O que Ele diz, Ele é conhecedor de tudo.